Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Queria deixar aqui uma meditação na Bíblia Sagrada a respeito do ensinamento do apóstolo Tiago, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu vou fazer aqui a primeira leitura e já a gente conversa um pouco sobre... para a gente tentar entender um pouco aqui sobre o que ele quis dizer. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa leitura está aqui no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Talvez você leia alguma tradução que tem algumas palavras um pouco diferentes, né? Mas o significado em si é sempre o mesmo. Então, vamos lá, né? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. O que o apóstolo quis dizer com essa frase? O apóstolo Tiago está pregando aqui para pessoas que têm um coração endurecido. E naquela geração, não diferente da nossa, os homens cada vez mais estavam distantes de Deus. Havia também naquele tempo muitos religiosos que pensavam ser alguma coisa, mas não eram nada. Havia muitos religiosos que pensavam estar em algum lugar, mas estavam completamente vazios. Viviam de forma hipócrita, longe de Deus, longe da vontade de Deus. Falavam de Deus com a sua boca, com a sua língua, mas na verdade o seu coração estava longe de Deus. Como hoje, muitos que falam de Deus por aí, muitos que vivem um evangelho deturpado, que recebem um evangelho estranho. Veja só, a Bíblia nos diz que todo homem pecou e destituído foi da presença de Deus, da glória de Deus. Cresceu-se um obstáculo entre o homem e Deus. O homem já não pode mais se aproximar de Deus de qualquer maneira. O homem já não pode entrar na presença de Deus de qualquer forma. Porque o pecado que nós cometemos diariamente, o pecado que o homem comete, endurece o seu coração e o afasta da vontade de Deus. O que eu quero dizer é que, irmãos, Deus é soberano. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Deus criou todas as coisas por meio do seu poder. Por meio da sua palavra. Ele disse, haja luz. E houve luz. Ele disse que haja separação entre o firmamento e as águas, e houve separação. Ele disse que haja animais, cada um segundo a sua espécie, aqueles que andam pela terra e aqueles que voam pelo céu, aqueles que rastejam pela terra e aqueles que vivem nas águas. O Senhor disse, pela força da sua palavra, a terra teve que dar um jeito. Os astros teve que dar um jeito de se transformar por meio do seu grande poder. E agora nós agimos com tanta displicência em relação às coisas eternas. E vivemos distantes da vontade de Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, traçou um plano de salvação. Traçou um plano de resgate para mim e para você. O Senhor quis salvar-nos da destruição eterna. E não se engane, ela virá.
Alguns podem pensar, já faz tantos anos que esses cristãos estão dizendo que Jesus vai voltar e até hoje Jesus não voltou. Já passou 2000 e tantos anos. Não engane o seu coração, não seja displicente, não seja desatento, não seja incrédulo. Na geração de Noé, todos zombaram dele. Todos duvidaram dele. Noé virou motivo de piada na cidade onde morava, por toda a terra. Noé e seus filhos viraram motivos de piada. Mas Noé não se importou. Antes, ele continuava dizendo: eu construo essa arca, porque Deus me disse que vai destruir a terra com um dilúvio. E esta arca é o único meio de salvação. O Senhor me deu as medidas, o Senhor me deu o tamanho exato, o Senhor me deu o modelo, a planta e o projeto de como construir essa arca. E eu estou construindo segundo a palavra dele. E as pessoas riam e zombavam. Mas chegou o dia em que Deus disse: Noé, entre na arca. E então começou a chover. Na nossa geração, não estamos diferentes. Jesus vai voltar. E o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único meio de salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, por meio dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que podemos alcançar misericórdia. E quando recebemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando olhamos para o seu Evangelho e o recebemos como uma verdade, entendemos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pela fé, recebemos esse Evangelho. E quando recebemos esse Evangelho, essas palavras que é como espada de dois gumes, que entra pela divisão da alma e vai até o interior do seu coração e arranca tudo que está arraigado aí dentro, cada pensamento escondido. Esse Evangelho começa a confrontar eu e você. Esse Evangelho nos confronta. O Evangelho de Jesus é isso, irmãos. É a prática da vontade de Deus. Pela fé recebemos esse Evangelho. E nós que vivíamos enganados, seduzidos pelo engano do pecado, pelas tentações deste mundo que temos que enfrentar todos os dias, então este Evangelho começa a lavar a nossa alma. O poder de Deus, por meio do Espírito Santo, começa a lavar a nossa alma. Começamos a olhar para dentro de nós. Começamos a olhar para dentro, para o nosso caráter, para a nossa personalidade. Eu não sei você, mas quando eu olho para dentro de mim, quando eu penso em quem eu fui antes de conhecer Jesus Cristo, quando eu penso nos atos e até em abominações que passaram pela minha mente, e às vezes até pelas práticas abomináveis que cometi, eu choro, eu me angustio, eu entristeço, eu me apavoro. Mas então me ponho de joelhos e olho para o alto. E encontro Jesus dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Jesus sabe que somos pecadores. Jesus sabe que estamos frustrados pelos nossos pecados. Jesus sabe que carregamos um fardo pesado pela culpa. Porque a nossa consciência pesa. E vivemos divididos, oscilantes. Somos como a onda do mar que é levado daqui para ali e se desfaz na areia. Agora, quando eu volto aqui para esta palavra que o apóstolo Tiago está ensinando e dizendo, olha, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele está dizendo, dê um primeiro passo do arrependimento. Confessa que você é um pecador e arrependa-se. Ontem você estava alegre vivendo no pecado e nem sabia o que estava praticando. Mas agora você está ouvindo a palavra do Evangelho que está te confrontando e está te fazendo pensar e refletir nos seus atos abomináveis. Arrependa-se. Humilhe-se perante o Senhor confessando os seus pecados. Pare de sorrir, pare de ter uma falsa alegria praticando essas abominações. E se alegre com o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Como escaparemos? Não há outro. Não há outro jeito. Eu entendi isso. Você precisa entender, irmão. Aproxime-se de Deus. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser canonizado. Você precisa aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Confessar os seus pecados perante Deus em oração. Se humilhe. Confesse publicamente que Jesus Cristo agora é o Senhor da tua vida. Se humilhe perante Deus. Clame, grite, socorro. Quando a gente tem medo e a gente está apavorado, fugindo de alguma coisa, a gente só pensa em encontrar um lugar seguro. Jesus é esse lugar seguro. Corre pela tua alma, corre pela tua vida. Há socorro, há salvação, há uma luz. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você medite nessas palavras. Eu sou Giovanni Alves Tavares e compartilho com você essa breve meditação. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.